Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria de nós estarmos unidos, observe, unido e reunido no propósito de adorar a Deus. Amém? Graças a Deus. Deixarei uma palavra breve. Eu quero ver nesta noite a missionária, ela vai trazer a mensagem. Ela orou, se consagrou. Amém, irmãos? E vai trazer a mensagem nesta noite. Mas eu quero deixar uma breve palavra. Se encontra no livro de Isaías, no livro do profeta messiânico, né? O profeta onde ele já dizia, né? Falava sobre o Messias. Mas interessante que no capítulo 1 de Isaías, versículo 18, 19 e 20, para a nossa meditação no dia de hoje. Amém, amados? Abra sua Bíblia e nos acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E o 20 diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta é uma palavra fiel e verdadeira. Deus, ele faz um convite para mim. Deus, ele faz um convite para você, ouvinte da palavra de Deus. E diz, e quando Deus ele fala, ele se responsabiliza. Ele como criador, não como criatura, mas criador e arquiteto de todas as coisas, ele está dizendo para mim: vinde então e aguirre-me, diz o Senhor. Ele vai dizer assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, aleluia, como a neve. A Bíblia já está exortando que Deus, vinde e aguirre-me. Deus está fazendo um convite para você. Talvez você possa dizer: pastor, mas a minha vida é uma vida completamente turbada, é uma vida perturbada, eu andei em vários caminhos, a minha vida é abarrotada de pecado. Deus, acho que para mim não tem mais jeito. Mas Deus está falando na sua palavra: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os vossos pecados seja como a escarlata, se tornará branco como a neve. Ou seja, quem torna, quem purifica, quem extrai ali o mal e ali eliminar e purifica a alma do homem é o próprio Deus. E ele diz: seu pecado possa ser como a escarlata, mas eu vou purificar e vai ficar branco como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. E saber, irmão, que a cor branca, já é uma cor que ela é clara, ela mostra, né, o branco dela de ser. E quando se fala branco neve, nem se fala, irmão. Então, qualquer pitinha, qualquer manchinha que te bater no branco, um ponto preto, ele se destaca. Aleluia. E se está abarrotado, né? A Bíblia diz que Deus ele vai tornar os seus pecados como a branca neve. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai jogar no mar do esquecimento. E vai perdoar porque ele é pai. Ele não é padrasto. Ele cuida. Ele zela. A Bíblia diz que Deus ele fez o homem à imagem e semelhança deles, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o homem pudesse
ter a aparência de Deus, e diz que ele se aproximou-se mais do homem e ali soprou, né? Aproximou-se do homem, ali soprou em suas narinas e deu, irmão, a essência da vida, a essência que estava no Criador. Passou para o homem fôlego de vida. E o homem ali foi feito alma vivente. Mas a gente observa que diz que alguém possa até questionar, mas não tem mais jeito. Eu já fiz tanta coisa. Se eu for contar meus pecados, já perdi até as contas. Mas eu quero te dizer nesta noite, amado ouvinte da palavra do Senhor, Deus está dizendo, vinde, Ele está te convidando. Agora é um convite de Deus. E coisa boa, irmão, é quando Deus ele convida o homem. É porque Deus tem prazer de compartilhar, de estar próximo ao homem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele sempre esteve próximo do homem. A gente pode lembrar no paraíso, Deus sempre visitava Adão. Todo dia tardezinha ali ia ter com Adão. Mas o que afastou Deus de Adão, irmão, não foi outra coisa a não ser o pecado. Deus ele não pode ver o pecado. Deus ele é santo e convém que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Mas ele precisa, né, se aproximar de você. Mas para aproximar de Deus, ele tem que perdoar os seus pecados. Ele tem que purificar, ele tem que resgatar, aleluia, a tua alma. Por isso que ele ofereceu o que ele tinha de melhor por resgatar minha alma e da tua alma. Ofereceu Jesus para morrer na cruz do Calvário para perdoar os meus e os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ainda que os teus pecados possam ser como a escarlata, ele está dizendo que vai ficar como uma branca neve. Louvado seja o nome do Senhor. Se tornará branco como a neve. E diz um pouco mais, ele vai um pouco mais profundo. Ainda que seja vermelho. Observe, irmão. Ainda que seja vermelho como a carmesim, se tornará como a branca lã. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um Deus de zelo. É um Deus de cuidado. É um Deus que investe. É um Deus que deposita confiança no homem. Aleluia. Ele depositou o melhor dele no homem. Foi o fôlego de vida. Deus livre-arbítrio é o homem. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, ele ali tem de conseguir, de discernir aquilo que ele quer para ele. E interessante que Deus ele não força a porta. Deus ele não entra na casa de ninguém sem ninguém o convidar. Louvado seja o nome do Senhor, sem que alguém o convide. Ele sempre está batendo, como está em Apocalipse 13:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus ele tem o prazer de entrar na vida do homem. Deus tem o prazer de modelar a vida do homem, de transformar a vida do homem. Mas é necessário, amado ouvinte da palavra de Deus, que você possa abrir o seu coração para o Senhor. Você abre o seu coração para tantas coisas. Abre o coração para esta vida. Abre para vários caminhos. E a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser direito, mas diz que é caminho de morte. E Deus não tem prazer na morte do homem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando a gente fala em ímpio, é aquele que anda distante do Senhor, cometendo atrocidade. Mas Deus quer te ter como filho, através do sacrifício que Ele ofereceu do seu filho em resgate da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz no versículo 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se você quiser que ele torne os seus pecados como a branca neve, no sentido dele perdoar, jogar no mar do esquecimento os teus pecados, porque a Bíblia diz que Deus não lança em rosto ao homem. Deus não lança o rosto, ou muitas vezes até lança o rosto.
Mas você fez assim, mas eu perdoei. Ou seja, você está lançando em rosto. Mas Deus disse que joga no mar do esquecimento, amado. Ele não se lembra mais. Jogou no mar do esquecimento. E agora nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se quiseres nesta noite, e ouvirdes, acredito que você não está por acaso assistindo este canal. Deus tem realmente ali impulsionado de alguma maneira, através do seu Espírito Santo, e você pudesse ouvir essa mensagem. Porque ele está dizendo, se quiserdes e se ouvirdes, é se você quiser e se você dá ouvido. Agora, se você não quiser e você não dá ouvido, é um direito seu, é o livre-arbítrio. Porque ele diz que se tu se quiseres e ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Deus tem o melhor dessa terra para você, amado. A nossa Jerusalém não é aqui nessa terra, não é aqui não, amados. Estamos aqui peregrinando. Mas enquanto estamos aqui nesta terra, Deus diz que vamos comer. Ele tem o melhor dessa terra para mim e para você. Sabe por quê? Porque Ele é provedor. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele como Deus, Ele cuida. Ele como Deus, Ele vai proporcionar a minha necessidade, a tua necessidade. Ele vai nos guardar do laço do passarinheiro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, porque Ele é Deus, amado. E Ele como Deus, irmãos, Ele cuida. Ele como Deus, Ele ama. E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Né? Ele não tem prazer, amados. Mas interessante que Deus está dizendo esta noite. Se você ouvir, e se você quiser, e se você ouvir, versículo 19, comereis o bem desta terra. Deus não está dizendo o resto desta terra. Deus não está dizendo o mal desta terra. O bem desta terra. Irmão, Deus tem coisa boa para mim e para você. Deus tem algo para nos proporcionar. Deus é Deus de surpresa, irmãos. A gente pensa que o barco está afundando, mas de repente Deus ele chega e mostra que Ele está no controle, Ele está no comando, o meu barco, e o teu barco não vai naufragar. Sabe por quê? Porque Jesus está no controle da minha vida e da tua vida, amado. Ele é o segredo do meu sucesso, e também é o segredo do seu sucesso. Louvado seja o nome. Mas se você ouvir, e se quiser, você vai comer o bem dessa terra. Agora, Deus fala no versículo 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado, aleluia, a palavra devorado, a espada, porque a boca do Senhor o disse. Como fala devorado a espada, irmão? Fala realmente no sentido aqui, trazer nos dias de hoje, né? A angústia, as perseguições, irmãos, né? As tribulações, né? Os enfados, né? Os tormentos desta vida, irmão. Vem, os boletos vêm um atrás do outro, vem querer que fosse uma espada nos rasgando por dentro. Mas Deus diz que Ele tem o melhor dessa terra. Se Ele diz que Ele tem o melhor dessa terra, é melhor obedecer do que o sacrificar. Deus, irmãos, Ele quer obediência. Deus, Ele não quer sacrifício. Porque o verdadeiro sacrifício, Jesus, Ele já pagou na cruz do Calvário. O último cordeiro imaculado ali, o último ali foi por intermédio da pessoa de Jesus. De lá para cá não precisa mais de sacrifício, irmãos. Porque Jesus já pagou tudo, irmão. E o véu foi rasgado de cima a baixo, por intermédio do sacrifício de Jesus. E nesta noite você tem essa oportunidade de decidir, de entregar
a tua vida ao dono da vida. Jesus é coisa boa, amado. Jesus é o amigo dos amigos. Se nesta noite, se você convidar ele para ele entrar na sua vida, ter uma experiência com Jesus. Muitas vezes os jovens hoje dessa sociedade, às vezes querem ter uma experiência com tantas coisas, né? Prazer com tantas coisas, prova tantas coisas, mas nesta noite eu te convido, prova Jesus. Como assim, pastor? Deixa ele entrar na tua vida, entrega a tua vida a ele, confia nele e ele tudo fará. Aí depois você vai dizer, verdadeiramente, Deus, ele é fiel. Verdadeiramente, Deus, ele nos alimenta, ele nos alegra. Sabe por quê? Não, porque é um anelo na alma. O crente, irmão, não anda triste. Porque o crente, ele era triste e passou para ser alegre. Porque a Bíblia diz que perante ele, até a tristeza tem que saltar de alegria. Não tem tristeza na vida do crente, irmão. Tem perseguição? Tem, porque estamos neste mundo. E Jesus nos afirmou, Jesus nos disse antes, né? Para não ser pegarmos de surpresa. No mundo tereis atribulações, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Irmão, Jesus venceu o mundo pela palavra. E nós vamos vencer o mundo através da palavra do Senhor. Através da nossa obediência ao nosso Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue sendo o centro das suas atenções. Deus, ele pode ser o centro de todas as coisas. Que você vai ver que Deus, irmãos, ele está trabalhando. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus.